Bom dia, meus queridos ouvintes da Web Rádio Meimei. É uma enorme satisfação estar aqui com vocês em mais um programa Saúde, Espiritualidade e Você. Meu nome é Ricardo Cavalcante, eu sou membro da Associação Médico Espírita de Botucatu e nós hoje vamos conversar sobre um assunto bastante interessante que tem sido muito comentado na última semana. Nesta última semana foi publicado um brief de um artigo, de um estudo que foi conduzido por pesquisadores brasileiros que avaliou se a mediunidade poderia ter algum substrato biológico, ou seja, se nós teríamos algumas alterações ou algumas condições do corpo físico que poderiam favorecer o indivíduo a exercer a mediunidade, a ter as percepções que um médium apresenta, como a clarividência, que é você enxergar uma pessoa desencarnada, a clareaudiência, que é você ouvir a pessoa desencarnada, a psicografia, a psicofonia e todas as formas de manifestação mediúnica. Esse estudo, que está sendo publicado no Jornal Brasileiro de Psiquiatria, ele foi conduzido por um pesquisador da Universidade de São Paulo, o Wagner Gattas, que é do Laboratório de Neurociências, e tem também nele a participação de um grande pesquisador brasileiro, que é o Alexander Moreira Almeida, certamente hoje um dos maiores pesquisadores na área de saúde e espiritualidade do mundo. O Alexander, ele é do Núcleo de Pesquisa de Espiritualidade e Saúde, o NUPES, da Universidade Federal de Juiz de Fora, uma pessoa hoje muito expoente nessa área e que tem trazido contribuições muito importantes dentro dessa interface saúde e espiritualidade, principalmente para nós espíritas, porque um grande alvo de estudo, um grande foco de estudo do Alexander são os médiuns e o fenômeno mediúnico. A ideia do contato com os espíritos, que dentro da doutrina espírita nós entendemos como a manifestação mediúnica, ela é uma percepção que está bem além da religião, do espiritismo. Ela pode estar presente na população em outras crenças, em outras filosofias, em outras religiões. Um levantamento que foi feito no Brasil e nos Estados Unidos identificou que mais da metade da população avaliada referia que tinha alguma experiência de percepção com pessoas que já morreram, seja porque viram alguém, seja porque ouviram uma voz, e principalmente de familiares, né? Então essas pessoas que referiam isso, especialmente os familiares, acabavam sendo o alvo dessas percepções. Existe também um estudo feito no Reino Unido que encontrou que 20% das pessoas referiam já ter visto alguém que já desencarnou e 15% que já ouviram a voz de alguém que já desencarnou e que somente essa pessoa ouviu e outros que estavam ao lado, que estavam próximos, não tiveram essa mesma percepção. De maneira que a manifestação mediúnica, como nós sabemos, ela não é restrita à doutrina espírita e nem é restrita apenas ao ambiente religioso. Ela é uma manifestação natural. Isso Kardec já deixa muito claro para nós na obra da codificação que isso não era nenhuma novidade que a doutrina espírita estava trazendo. As manifestações mediúnicas, elas existem desde as eras mais primitivas e isso faz com que seja um fenômeno bastante importante da gente estudar e para que a gente possa também compreender como ele acontece. Uma questão muito importante referente às manifestações mediúnicas é que essas manifestações elas podem muitas vezes se confundir com algumas doenças psiquiátricas. E isso também já foi alvo de estudo do Dr. Alexander Moreira Almeida, quando ele comparou os médiuns, aquelas pessoas que praticam a mediunidade já há muitos anos, no caso foram médiuns espíritas que ele estudou, são pessoas que exercem a mediunidade de uma maneira regrada, de uma maneira adequada
e avaliou se esses indivíduos portavam as condições de uma pessoa que tem uma doença psiquiátrica. Por quê? Porque o médium, ele coloca que ele ouve vozes, que só ele ouve, as pessoas que estão ao lado geralmente não. Ele vê pessoas que já desencarnaram. Ele muitas vezes, quando ele está, por exemplo, num momento de uma incorporação ou de uma psicofonia, ele se manifesta como se fosse outra pessoa que não é ele, uma outra personalidade. Condições todas que podem ser encaixadas em determinadas doenças psiquiátricas, como, por exemplo, a esquizofrenia. A esquizofrenia, você pode ter esse tipo de manifestação. A pessoa pode dizer que ouve vozes, que vê pessoas, e isso pode ser uma alucinação. Numa doença psiquiátrica, isso muitas vezes realmente a pessoa está produzindo aquela imagem, não é que há alguém ali, mas ela pode realmente estar tendo uma alucinação. E a questão é que o médium, embora tenha essas manifestações, ele não tem as demais perdas que a gente observa numa doença psiquiátrica. E isso faz com que o médium tenha geralmente uma qualidade de vida boa, uma saúde física, mental adequada, e diferente da pessoa que tem a doença psiquiátrica, que tem um prejuízo cognitivo, tem um prejuízo emocional muito grande, muitas vezes até um prejuízo físico, perde muito essa qualidade de vida, e aí é o que a gente não observa dentro dos médiuns. E isso então faz com que a gente precise avaliar, precise estudar cada vez mais como que funciona essa questão da mediunidade, né? Por que os médiuns têm essa capacidade, de onde que vem essa capacidade deles, que os diferencia completamente das pessoas que têm algum tipo de doença, mas que dão a eles uma capacidade diferente, a capacidade de perceber um plano espiritual, perceber uma outra dimensão que habitualmente as pessoas não apresentam. Muitos estudos já foram feitos em relação a isso. Então, o próprio Alexander, ele participa de outros estudos, como, por exemplo, estudos de neuroimagem, estudos que fazem aquele exame que é o eletroencefalograma, que você avalia a produção das ondas mentais. O que a gente observa nesses estudos? Que o médium, principalmente durante o momento do transe mediúnico, ele realmente ativa áreas cerebrais que são distintas de um momento em que aquele mesmo indivíduo manifesta, que ele está ali, por exemplo, escrevendo um texto que é dele mesmo, é diferente da hora que você tem um médium em transe mediúnico psicografando uma mensagem. Então isso já dá indícios para nós de que a gente tenha realmente uma funcionalidade diferente no nosso corpo quando a gente está manifestando uma ação, né, mediúnica, um fenômeno mediúnico. Mas esses pesquisadores, eles quiseram ir além, porque eles quiseram saber se existe algum substrato anatômico, biológico, ou seja, se na estrutura do nosso corpo a gente conseguiria ter coisas diferentes, estruturas diferentes, substâncias diferentes naquele indivíduo que é médium e que os diferenciaria de outras pessoas. Então o que eles pensaram em fazer? Vamos estudar a genética dos médiuns. Vamos conhecer se eles têm alguma coisa na sua genética, nos seus genes, no seu DNA, que os diferenciam das demais pessoas. Então eles conduziram um estudo muito interessante que foi feito de abril de 2020 até abril de 2021, então esse foi o período em que eles incluíram, né, os indivíduos na pesquisa, e ele foi um estudo em que eles avaliaram 2 grupos de pessoas. Um grupo era composto pelos médiuns, e esses médiuns tinham que características? Então eram pessoas que tinham mais de 10 anos de experiência de mediunidade, de uma mediunidade ativa, ou seja, eram pessoas que trabalhavam como médiuns sabidamente, que tinham trabalhos bastante conhecidos pela comunidade como médiuns, que tinham mais de 10 anos desse tipo de atividade, médiuns que não recebiam nenhum tipo de remuneração pela atividade mediúnica. Eles não importava a religião, então aí entraram espíritas, entraram médiuns da Umbanda, entraram médiuns de outras denominações religiosas, mas eram principalmente espíritas e da Umbanda, esses foram os principais.
e que pegaram médiums de todas as regiões do Brasil, então eles não se restringiram a um local, pegaram pessoas do Brasil todo. E ali você tinha médiums de todas as formas, a maioria eram médiuns psicofônicos, psicógrafos, clarividentes, essa compreendiam a maioria desses médiuns que estavam ali. Como o grande objetivo era saber se tinha alguma alteração no DNA, nos genes, eles usaram, para poder comparar com esses médiuns, um grupo que pudesse ser geneticamente muito parecido com esses médiuns, mas que não tinha nenhum tipo de mediunidade, que não manifestava nada de mediunidade. Então, como grupo controle, quem que eles utilizaram? Eles pegaram os parentes de primeiro grau desses médiuns. Na sua grande maioria foram irmãos. Então, irmãos desses médiuns, então são pessoas geneticamente muito similares, muito parecidas, com condições socioculturais muito parecidas com a dos médiuns, mas que não tinham nada de mediunidade, não tinham nenhum tipo de manifestação de mediunidade ostensiva, dessas que a gente classifica habitualmente como médiuns. Então esses foram os grupos controles. E como que eles foram analisados? Então eles tiveram que... foram feitas algumas análises das condições desse indivíduo, da sua prática mediúnica, as questões sobre qualidade de vida, saúde dessa pessoa. Então eles fizeram toda uma avaliação desses indivíduos. E para fazer a análise do DNA, eles utilizaram a saliva dessas pessoas. Então eles coletaram saliva e ali na saliva eles conseguiram então extrair o DNA das suas células que estão ali na saliva e estudaram. Então eles fizeram um sequenciamento completo do exoma, que são pequenos fragmentozinhos, pequenos pedacinhos de DNA que estão dentro dos nossos genes e fizeram um sequenciamento completo dos exomas. E o que foi interessante? O que eles encontraram de interessante nesse estudo? Eles encontraram especificamente nos médiuns 15.669 variantes que são diferentes nos médiuns, comparado com os seus parentes aí de primeiro grau que não têm mediunidade. E dessas quase 1.700 variantes, elas pertencem a cerca de 7.269 genes. Então isso indicaria que nos médiuns a gente poderia ter cerca de 7.000, um pouquinho mais de 7.000 genes diferentes neles, que os diferenciam das pessoas comuns, das pessoas que não têm a mediunidade ostensiva. Eles foram detalhando para saber a função desses genes, como que eles participavam. Então eles pegaram principalmente os genes que apareciam na grande maioria dos médiuns, que eram mais frequentes nesses médiuns. E o que eles detectaram então? Que a maior parte desses genes, eles estão associados ou a condições das nossas mucosas. Então, por exemplo, quando a gente chama de mucosa, a gente está falando da boca, a gente está falando de todo o nosso trato respiratório, digestivo, que são as nossas mucosas, o trato urinário. Mas especialmente, eles perceberam genes associados ao quê? Ao olfato, genes associados ao paladar, que chamaram bastante atenção, que fazem parte do quê? Dos órgãos sensoriais que nós temos no nosso corpo. E eles também identificaram que muitos desses genes, e isso foi muito marcante, a maior parte dos genes envolvidos, eles estavam associados ao nosso sistema imunológico. E isso foi um achado muito marcante desse estudo. Por que o sistema imunológico? Será que ele tem alguma coisa a ver com a nossa mediunidade? Então, esse estudo ele tem um significado muito grande, porque ele abre um campo completamente novo de pesquisas nessa área, mostrando que realmente a gente precisa avaliar esses médiuns, precisamos conhecer aonde estão as bases, os substratos orgânicos para a prática, para a vivência da mediunidade, porque isso reforça muito essa conversa que a doutrina espírita tem conosco, de que
a vida continua, de que o médium ele vai ser esse intermediário que consegue demonstrar para nós que nós somos capazes de nos comunicar com aqueles que já desencarnaram e que trazem uma série de informações. Isso está à base da doutrina espírita. Então isso é um achado que ele é muito importante para todos nós. E talvez o estudo então do sensório nosso e do sistema imunológico sejam pontos cruciais para a gente entender o fenômeno mediúnico. O sistema sensorial nosso, ele é um sistema que ele está treinado para captar os sentidos comuns que a gente tem aqui na vida física. Então, a visão, a audição, o tato, o paladar, o olfato, que são os sentidos comuns que a gente tem, eles estão treinados para isso. Mas a pergunta que a gente faz é, será que eles só conseguem captar isso ou eles estão treinados para isso? A gente tem grandes autores do passado, como William James, como Aldous Huxley, que acreditavam que, na verdade, nós treinamos evolutivamente os nossos sentidos para captar aquilo que era importante para a nossa sobrevivência nesse planeta, mas que talvez esses sentidos pudessem captar coisas além e que nós desconhecemos. E a gente também tem um estudo recente, né, que estudou aí a estimulação magnética transcraniana e que eles viram que quando você inibe a atividade do lobo frontal, você induz habilidades como, por exemplo, as chamadas habilidades paranormais. E isso é um achado interessante que vem de encontro a esse estudo que identifica, então, esses genes ligados aos sentidos, né, às manifestações sensoriais que a gente tem, que isso poderia, então, estar diretamente linkado com a mediunidade. Outra questão que a gente também tem que considerar é que esses genes podem ter funções que nós também desconhecemos, que essas são as funções conhecidas desses genes, então ligadas ao sistema imunológico, ligadas aos órgãos sensoriais, mas podem ter funções ali que a gente ainda não conhece e que talvez no futuro a gente consiga descobrir algo além. O fato é que este estudo que eu trouxe aqui para vocês, para a gente fazer a divulgação, esse é um trabalho fundamental, ele é um trabalho de grande importância, de grande relevância e que abre realmente portas de uma maneira mais concreta, mais aprofundada, para que a ciência enxergue toda esta realidade que a doutrina espírita vem nos trazer e que traz de uma maneira extremamente consoladora e que nos permite enxergar a vida de uma outra forma, sobre um outro ângulo, e nos faz também cumprir de uma maneira mais adequada a nossa estrada evolutiva. Fica aqui para a nossa reflexão desta semana. Que tenhamos todos uma semana de muita luz, muita paz e muitas bênçãos.